A Mesopotâmia foi uma das regiões mais importantes da antiguidade e é frequentemente considerada um dos berços da civilização. Seu nome significa terra entre rios, pois estava localizada entre os rios Tigre e Eufrates, numa área correspondente principalmente ao atual Iraque e partes da Síria, Turquia e Irã. A fertilidade proporcionada pelas cheias desses rios favoreceu o desenvolvimento da agricultura, permitindo o surgimento das primeiras cidades, governos organizados, sistemas de escrita e grandes obras arquitetônicas. Os povos mesopotâmicos não formaram uma única civilização. Ao longo de milhares de anos, diferentes grupos ocuparam a região, construíram cidades, fundaram impérios e deixaram contribuições fundamentais para a história da humanidade. Entre os principais povos destacam-se os sumérios, os acadianos, os babilônios, os assírios e os caldeus. Os sumérios foram os primeiros grandes habitantes da Mesopotâmia. Eles se estabeleceram na região sul por volta de 4000 a.C. e fundaram cidades como Ur, Uruk, Lagash, Eridu e Nippur. Essas cidades eram independentes umas das outras e possuíam governos próprios, sendo conhecidas como cidades-estado. Cada cidade era governada por um rei que exercia funções políticas, militares e religiosas. Uma das maiores realizações dos sumérios foi a criação da escrita cuneiforme, considerada um dos sistemas de escrita mais antigos do mundo. Inicialmente utilizada para registrar atividades comerciais e administrativas, a escrita evoluiu para registrar leis, relatos históricos, poemas e textos religiosos. Os sumérios também desenvolveram conhecimentos avançados em matemática, astronomia, engenharia e irrigação. A religião ocupava um papel central na vida suméria. Os sumérios eram politeístas, acreditando em diversos deuses ligados às forças da natureza e às atividades humanas. Em suas cidades construíam grandes templos chamados zigurates, estruturas em forma de pirâmide escalonada que serviam como centros religiosos e administrativos. Por volta de 2334 a.C., os acadianos, povo de origem semita liderado por Sargão I, conquistaram as cidades sumérias e fundaram o primeiro grande império da Mesopotâmia. O Império Acade unificou extensos territórios sob uma única autoridade política. Sargão organizou um sistema administrativo eficiente e fortaleceu o poder central. Apesar de sua importância, o império teve duração relativamente curta, enfraquecendo-se devido a revoltas internas e invasões de povos vizinhos. Após o declínio dos acadianos, várias cidades recuperaram sua autonomia, mas a região voltou a ser unificada com a ascensão da Babilônia. O chamado Primeiro Império Babilônico alcançou seu auge durante o reinado de Hammurabi. Entre os séculos 18 e 17 a.C., Hammurabi tornou-se conhecido por criar um dos mais antigos conjuntos de leis escritos da história, o Código de Hammurabi. Esse código reunia centenas de leis que regulavam diversos aspectos da sociedade, como comércio, propriedade, família e punições para crimes. Muitas de suas normas baseavam-se na chamada Lei de Talião, resumida pela expressão olho por olho, dente por dente, segundo a qual a punição deveria ser proporcional ao delito cometido. Os babilônios também se destacaram por seus conhecimentos científicos. Desenvolveram estudos matemáticos e astronômicos avançados, aperfeiçoaram calendários e realizaram observações detalhadas dos astros. Seu sistema numérico influenciou a divisão do tempo em horas, minutos e segundos utilizada até hoje. Séculos mais tarde, os assírios tornaram-se a principal potência da Mesopotâmia. Localizados na região norte, construíram um império fortemente militarizado. O exército assírio era altamente organizado e utilizava armas de ferro, carros de guerra e sofisticadas técnicas de cerco. Graças à sua força militar, os assírios conquistaram vastos territórios que se estendiam do Egito até a Pérsia. Os reis assírios governavam com grande autoridade e frequentemente empregavam métodos severos para controlar os povos dominados. Apesar da fama de crueldade, os assírios também fizeram importantes contribuições culturais. Destaca-se a Biblioteca de Nínive, organizada pelo rei Assurbanipal, que reuniu milhares de tábuas de argila contendo textos literários, científicos, religiosos e históricos. Graças a essa biblioteca, muitos conhecimentos da Mesopotâmia chegaram até os dias atuais. No século VII a.C., o Império Assírio entrou em declínio devido a conflitos internos e ataques de povos inimigos. Entre os vencedores estavam os caldeus, também conhecidos como neobabilônios.
Sob a liderança de Nabucodonosor II, os caldeus reconstruíram o poder da Babilônia e criaram o chamado Império Neobabilônico. Durante esse período, a cidade da Babilônia tornou-se uma das mais impressionantes do mundo antigo. Seus muros monumentais, templos e palácios demonstravam a riqueza do império. A tradição atribui aos caldeus a construção dos famosos jardins suspensos da Babilônia, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo, embora sua existência ainda seja discutida pelos historiadores. Os povos da Mesopotâmia deixaram um legado duradouro para a humanidade. Eles contribuíram para o surgimento da escrita, da legislação escrita, da organização urbana, da administração estatal, da matemática, da astronomia e de diversas formas de conhecimento. Muitas práticas desenvolvidas na região influenciaram civilizações posteriores e ajudaram a moldar a história do mundo. Por isso, a Mesopotâmia ocupa um lugar central no estudo das origens das sociedades humanas e do desenvolvimento das primeiras civilizações.